Nós vamos usar os próximos minutos para compartilhar com vocês algumas experiências que nós tivemos com 2 clientes da nossa base de clientes. Antes a gente vai fazer uma exposição rápida do nosso modelo de gestão implementado pela plataforma Channel. Vamos falar um pouquinho de alguns conceitos. E na sequência nós vamos explicar um pouquinho sobre a experiência de implantação nesses 2 órgãos. Ok? Eu vou compartilhar aqui então um PowerPoint. A ideia é fazer uma primeira exposição usando slides, mas a gente também vai ter a oportunidade de ver a ferramenta na prática. Bom, a JExperts é uma empresa do ramo de software especializada na gestão da performance corporativa. A empresa foi fundada no ano de 2002, eu sou um dos fundadores da empresa. Hoje sou responsável pela diretoria de relacionamento e serviço da JExperts. Atendemos uma base de cerca de 200 organizações, públicas e privadas, no território brasileiro. A JExperts hoje já acumula aí algumas experiências, alguns cases em grandes organizações, né? E especificamente na área pública, a JExperts vem desempenhando uma posição de proeminência na prática de gestão estratégica. Temos clientes nas esferas executivas, nos tribunais de contas, Ministério Público. E qual é o desafio, qual é o momento da gestão pública, né? Primeiro ponto é que nós temos acompanhado ao longo dos últimos anos uma forte demanda da sociedade, né, das instituições, por processos mais racionais de planejamento e de gestão estratégica no setor público. O setor judiciário, os ministérios públicos, tribunais de contas, eles são entidades que tomaram a dianteira nesse processo, nessa mudança, né? Só que, com o passar dos anos, né, o desafio se traduziu não apenas em você conceber uma agenda estratégica, mas traduzir e executar isso no dia a dia. E conciliar a execução da estratégia com a rotina, com o cotidiano do dia a dia da companhia, da organização, do tribunal, enfim, da instituição que está se propondo a executar a sua estratégia, ele é muitas vezes comprometido, né? O reflexo é que se planeja uma série de iniciativas e você eventualmente não consegue executar na totalidade essas iniciativas. Perde-se foco estratégico e muitas vezes a rotina absorve as iniciativas de mudança. Mais precisamente nos últimos anos, houve também uma intensificação das políticas de transparência e da pressão, inclusive, para que órgãos públicos mostrem que estão preocupados com a governança, né? Então, nós entendemos que é uma grande tendência de se trazer para a gestão estratégica o compliance, né? As limitações, as restrições regulatórias e legais, elas são fatores que moldam diretamente as opções estratégicas dos agentes públicos. E, por fim, todos nós temos acompanhado, através da mídia, o cenário de turbulência política e econômica, né? O que é um forte modelador da tendência de se buscar mais controle, de se aumentar o gerenciamento sobre a execução de investimentos, buscar a otimização dos processos internos. Então, o gestor público ele tem diante de si um cenário em que é imperativo, né, a busca de um salto qualitativo e um ganho de maturidade sistêmica, né, para que ele consiga atingir os seus objetivos. Então, o ponto principal, né, qual é a grande dificuldade que nós temos em qualquer ambiente de gestão, não só na esfera pública, mas também é um desafio para as empresas, né? É construir uma visão sistêmica da gestão. É compreender e avaliar todas as estruturas que afetam o desempenho da organização.
e entender os eventos que afetam o cotidiano da organização. E muitas vezes nós temos uma capacidade limitada de compreender essas estruturas e esses eventos, porque estamos ou demasiadamente voltados para estruturas aparentes, né? Nós enfatizamos o desenho do organograma, o mapeamento dos processos, a gestão dos recursos orçamentários, e tudo isso é importante, mas muitas vezes fogem ao nosso controle as estruturas adjacentes, as relações de poder, as lideranças informais, né? As rotinas que não são gerenciadas de forma sistêmica ou que não têm processos definidos, né? O mesmo ocorre em relação aos eventos que afetam as direções estratégicas disponíveis, né? Então, nós temos amplo conhecimento das decisões que são tomadas, das mudanças que são impulsionadas, mas não enxergamos eventos externos que muitas vezes acontecem sem o menor controle ou sem a menor antecipação. Mudanças, né? Variações no cenário legal e assim por diante. Então, nesse contexto, qual é a responsabilidade de um gestor? Um gestor, seja de uma instituição pública, seja de uma instituição privada, é o responsável por fazer com que a organização atinja suas metas. E para que ele atinja esse objetivo, ele lança a mão da sua liderança e precisa tomar decisões, né? As decisões tomadas pelo gestor, elas são pautadas por elementos sistêmicos, né? Então, as opções de tomada de decisão são moldadas pelos eventos e pelas estruturas onde aquele gestor está inserido. Dentro desse contexto, o que é a gestão do desempenho corporativo? Esta prática de gestão, que é o objetivo e o propósito de existência da JXperts, é promover a integração do planejamento e da gestão, né? Fornecendo uma visão abrangente sobre a execução da estratégia em cima dos seus principais pilares de execução. Em outras palavras, a gestão do desempenho corporativo deve ser capaz de responder 4 questões-chave, né? Primeiro, se a organização está caminhando na direção da estratégia. Segundo, se a organização está executando os investimentos que foram priorizados. Terceiro, se a organização está entregando valor para o seu público final, né? E quarto, se a organização ela está cumprindo suas obrigações regulatórias e legais. Nesse âmbito, nós estamos oferecendo um modelo de gestão que engloba 4 práticas de gestão, né? O Balance Scorecard, especificamente os mapas estratégicos, né? Que permitem que você defina e traduza a sua estratégia em objetivos que abranjam todas as perspectivas de planejamento. A gestão de projetos, que é uma ferramenta que subsidia metodologicamente a execução dos investimentos estratégicos, né, as iniciativas, as ações, os programas. A gestão da qualidade da performance por meio de conceitos de gestão de programas, modelos de qualidade, PDCA, né? E também a gestão do compliance e como esse compliance se relaciona com a estratégia, né? Através da prática de gestão de riscos corporativos, práticas de governança corporativa, governança de TI, né? Então, a ideia, né, é alinhar a estratégia através da rotina de trabalho do dia a dia, né? O nosso principal propósito é ajudar a organização a cercar e criar uma visão sistêmica sobre o desempenho das rotinas da organização, de forma que você tenha visibilidade sobre a totalidade dos processos, né, em visão gerencial, né, e você consiga usar essa informação como uma base de tomada de decisão e como uma base de alinhamento estratégico. Então, a principal ferramenta que a JXperts traz ao mercado, que se propõe a cumprir esse objetivo, é a plataforma Chenial, né, que é uma solução que tem como propósito integrar a estratégia e a rotina de trabalho. A plataforma Chenial cumpre esse propósito ao implementar várias práticas de gestão em uma única base de informações. Então, nós temos mapas estratégicos,
nós temos gestão de projetos, portfólios, programas, o gerenciamento do orçamento de projetos, o gerenciamento de indicadores de performance, que podem estar ligados às diversas operações da organização, a gestão qualitativa desses indicadores, de planos de ação, ferramentas de análise de problemas, gestão da qualidade, gestão de programas, e mecanismos de governança que garantam a eficácia dos controles internos, né? Ferramentas de workflow, riscos corporativos, gestão de contratos, solução para você fazer gerenciamento de auditoria interna, gestão de terceiros, entre outros. O nosso método de gestão, né, suportado pela plataforma Telium, ele segue o seguinte ciclo, né? Por meio de mapas estratégicos, você poderá definir e modelar a estratégia da companhia ou da organização. Por meio do Balance Scorecard, você vai escolher os seus indicadores, definir e planejar as metas. Por meio da gestão de portfólios, você vai planejar as ações, iniciativas e mudanças que têm que ser implementadas para se alcançar os objetivos estratégicos. O planejamento e execução de investimentos por meio de prática de gestão de projetos, né? Então todo o suporte metodológico ao planejamento dessas iniciativas. A medição e o gerenciamento do desempenho das metas, né? Por meio de KPIs e planos de ação. E nós temos aqui também a gestão dos problemas, riscos e entraves do dia a dia. E aqui você tem mecanismos que garantem os controles internos e o gerenciamento dos riscos corporativos. Existe uma relação sistêmica entre esses processos, né? A ideia é que você possa alinhar os projetos à sua estratégia, executá-los em cima de um padrão metodológico, mensurá-los à luz do desempenho e do impacto que esses projetos estão gerando no desempenho dos processos, e gerenciando os problemas e riscos e entraves, que são também fatores que moldam as opções estratégicas, realimentando também o seu planejamento. Acompanhando esse método de execução da estratégia, nós temos também a necessidade de normatização dos processos, dos papéis, né, e das diretrizes de execução da estratégia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente explicar os nossos 2 cases que trouxemos para compartilhar hoje. E a estruturação e a governança, né? Então, organizações que são bem-sucedidas na execução de sua estratégia pensaram uma estrutura organizacional onde você tem papéis, lideranças e gestores incumbidos, né, de cumprir cada uma dessas etapas desse ciclo. Dentro dessa visão, eu trago aqui 2 estudos de caso, né, e depois a gente vai dar uma navegada na ferramenta para mostrar de forma prática como ela funciona. O primeiro estudo de caso que eu queria trazer aqui é a experiência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, né. Um rápido histórico, né, esse órgão ele começou seu processo de planejamento estratégico por volta de 2003, 2004, e naquele momento ele definiu seu primeiro mapa estratégico. Ali ele já estabeleceu os fundamentos para começar a implantação de uma cultura de gestão estratégica. A partir do aprendizado desse primeiro ciclo de gestão, né, uma série de diretrizes foram estabelecidas que nortearam o segundo ciclo de gestão estratégica, que começou em 2010. No início desse ciclo, né, houve um trabalho articulado pelo Instituto Rui Barbosa, né, que congrega ali os tribunais de contas do Brasil inteiro, onde se avaliou e se selecionou uma solução, houve um processo licitatório e foi adquirida uma solução de gestão estratégica, né, com uma característica importante, que era a capacidade de integrar o Balance Scorecard como ferramenta de modelagem e acompanhamento da execução da estratégia e o gerenciamento de projetos como ferramenta de planejamento tático, né, e suporte metodológico à execução das iniciativas. A plataforma Channel, né, foi a ferramenta selecionada nesse processo e desde então tem sido o principal ambiente, o principal sistema de gestão de vários tribunais de contas aí do Brasil. Hoje esse órgão já está executando, no início da execução do seu terceiro ciclo de gestão estratégica, né, já em cima de uma metodologia madura, já em cima de processos
consolidados, isso já sistematizados. Né? O projeto piloto, né, da plataforma Channel ocorreu no início de 2011. Né? Existe uma estrutura dentro do tribunal que se chama Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, que foi responsável pela condução de todo esse programa de práticas, né, de aculturamento da gestão estratégica. Houve, em 2012, um trabalho de multiplicação do uso dessa plataforma para vários projetos, então foram capacitados 50 servidores, principalmente com foco em multiplicadores e facilitadores, né, onde começamos um trabalho de sedimentação do uso da ferramenta de gerenciamento de projetos do Channel. Né. Também foi feito um trabalho de levantamento de projetos, de seleção e priorização. Né. Aqui o Channel também foi uma ferramenta crucial, né, porque ajudou no processo de análise desse portfólio, buscando sempre ali a melhor aderência ao planejamento estratégico. E aqui vem um fator importantíssimo, né, houve uma regulamentação da gestão estratégica e uma regulamentação do uso da plataforma que permitiu a criação de uma cultura de accountability, você responsabilizar gestores, né, pelo resultado, pelas ações, e você definindo diretrizes de trabalho para a execução da estratégia. Né? E o segundo caso que nós queremos apresentar aqui rapidamente foi a experiência no Ministério Público Federal. Né? O Ministério Público Federal ele adquiriu a plataforma Channel em meados de 2012. Né? Houve um processo licitatório no final de 2011, também a J-Experts foi vencedora desse certame, e ao longo do primeiro semestre de 2012 houve o trabalho de implantação da ferramenta, foram realizados uma série de ajustes e de configurações para atender ao modelo de gestão do Ministério Público Federal. Né? E o principal diferencial desse projeto foi a criação de um modelo de gestão por meio de painéis de contribuição. Né? O Ministério Público Federal havia realizado um trabalho de campo com as diversas unidades do MPF, né, para definir os painéis de contribuição alinhados ao mapa estratégico do Ministério Público Federal. Né. E cada um desses painéis de contribuição e as diversas áreas do Ministério Público Federal definiram suas iniciativas e com base em uma metodologia que foi regulamentada através de uma portaria, né, planejou ali essas iniciativas por meio de um método, né, baseado aí no PMBOK, né, onde se definiu o cronograma, se identificaram os principais indicadores de resultado e se definiram os principais riscos. Né. O órgão dentro do Ministério Público Federal responsável por esse processo foi a ANGE, que é uma assessoria responsável pela modernização e gestão estratégica, né, e tem a responsabilidade de fomentar a inovação, fomentar a mudança organizacional, a modernização dos processos de gestão do Ministério Público, né? E foi a nossa grande patrocinadora aí das mudanças que foram implementadas com a plataforma Channel. Né? O Ministério Público Federal, né, também por ter dado uma ênfase à gestão de projetos, assim como o Tribunal de Contas de Minas, né, criou também uma estrutura de um escritório de projetos que era desempenhado pela própria ANGE. Né, e com isso o Ministério Público obteve, né, uma maximização dos resultados, dos benefícios contemplados, né, como metas aí do plano estratégico, promoveu um mecanismo extremamente eficaz de alinhamento estratégico com as unidades e com as áreas, promoveu o controle orçamentário e a transparência sobre a execução dos investimentos, né, por meio dos projetos, e se tornou um caso de referência também no setor público, né, na prática de gestão estratégica. Então, eu vou mostrar um pouquinho como o produto implementa na prática a integração da estratégia, a gestão de projetos e a gestão de performance, e na sequência nós vamos abrir espaço para que vocês possam registrar as suas dúvidas, a gente possa esclarecer aí os principais pontos aí de interesse. Bom,
eu vou acessar aqui uma base com dados fictícios. A ideia é mostrar um pouquinho na prática o que a gente acabou de apresentar. Bom, isso aqui é um pouquinho da carinha do Channel, né? Vamos começar falando um pouco sobre o Balance Scorecard. O Channel ele tem uma ferramenta de Balance Scorecard, onde você pode definir os seus mapas estratégicos. Ele permite que você gerencie múltiplos mapas estratégicos ou painéis de contribuição, que seriam os mapas setoriais da organização. E por meio desses mapas estratégicos, você pode integrar vários tipos de controle, né? O primeiro controle, né, é o controle de performance. Então, o mapa estratégico ele é um grande polarizador da informação sobre o desempenho da organização, né, por meio de indicadores. Então, o Channel possibilita que você identifique os principais indicadores de desempenho da companhia, da organização. Importante destacar que ele permite que você gerencie não só os indicadores relacionados ao mapa estratégico, mas também indicadores operacionais e táticos que podem, porventura, não estarem ligados diretamente ao mapa estratégico, né? Cada objetivo estratégico, então, ele pode ser mensurado por um ou mais indicadores que podem se desdobrar em N níveis, né? Cada indicador ele tem uma série de atributos, né? Você tem um plano de metas que pode ser estabelecido de acordo com uma determinada periodicidade. Você tem medições, né, que você pode realizar de forma automatizada ou manual, né? Por processos automatizados, o Channel permite que você integre os indicadores a fontes de dados externa, conectando via SQL, ele disponibiliza interface de integração via web services, ou ainda pode executar as medições por meio da leitura de arquivos. Ele também permite o processo de alimentação manual desses indicadores, ou por meio de fórmulas que utilizam outros indicadores como variáveis, ou ainda também através de variáveis de desempenho dos próprios projetos, né? Desempenho físico, financeiro de um determinado projeto ou de um conjunto de projetos. Cada indicador, né, ele tem aí uma série de parâmetros de comportamento, polaridade, ele tem a periodicidade de medição, ele tem forma de acumulação e você pode lidar com diferentes tipos de métricas na mesma base de KPIs. Além da performance por meio de indicadores, o Channel implementa a gestão da execução de iniciativas estratégicas. Essas iniciativas elas podem ser endereçadas com 3 níveis de complexidade. Você pode ter ações ad hoc, né, com responsáveis, prazos, orçamento, né, e você gerencia isso de forma macro, ou você pode gerenciar isso na forma de programas ou na forma de projetos, né. Na visão de programas e projetos, você pode integrar informações do desempenho de execução desses projetos, físico, financeiro, e você ainda pode suportar todo o ciclo de vida de planejamento e execução de cada projeto, por meio de uma metodologia de gerenciamento de projetos, né? Então, o próprio Channel disponibiliza a ferramenta de scheduling, onde você pode elaborar os cronogramas de trabalho, né? Ele já disponibiliza também ferramentas metodológicas para você documentar os diversos artefatos de planejamento do seu projeto. Ele disponibiliza ferramentas para você modelar os riscos, né? E gerenciar os planos de resposta aos riscos. Ele te traz também ferramentas onde você pode planejar a execução orçamentária dos projetos, né? E ele ainda disponibiliza para você ferramentas que permitem o acompanhamento da performance dos projetos, né? Por meio de status reports e assim por diante. Então a ideia é disponibilizar um ambiente completo de metodologia de gerenciamento de projetos integrado à estratégia, né? No meio do caminho, nós temos a gestão de portfólios, que é uma ferramenta que apoia o processo de planejamento estratégico no processo de priorização e seleção de projetos, né? Então, o Channel permite que você gerencie os múltiplos portfólios da organização, sejam setoriais, sejam de abrangência corporativa, e ele vai instrumentalizar o processo de análise de portfólio, onde você pode definir critérios, onde você pode comparar os projetos frente a esses critérios, né? Onde você pode definir
um ranking, né, um scorecard de pontuação em cima de cada um dos critérios para que você possa definir a aderência de cada projeto aos fatores estratégicos, onde você pode definir a sequência de prioridade de investimento e selecionar ou descartar projetos, né, onde você pode planejar a utilização orçamentária, né, através de um processo de solicitação e liberação de orçamento dos projetos, onde você pode remanejar as prioridades e onde você pode acompanhar de forma integrada a execução dessas carteiras de projeto, né, onde você pode categorizar os projetos, acompanhar a distribuição do orçamento e dos projetos por área, né, acompanhar a utilização orçamentária, né, e visualizar de forma gráfica ou por meio de relatórios o desempenho do seu pipeline de projetos, né, desempenho físico, financeiro e de valor agregado. Bom, por fim, a ideia que nós trazemos aqui como um elemento de inovação é que o Channel também subsidia o processo de planejamento dos riscos corporativos, onde você pode, por meio de ciclos de controle de riscos, modelar e identificar os diversos riscos corporativos que estão relacionados, inclusive, às metas estratégicas. Você relaciona riscos corporativos aos objetivos estratégicos e define os fatores de risco que estão relacionados, muitas vezes, aos indicadores de operação, de processo, do dia a dia, para detectar desvios importantes e, de forma proativa, você responder a essa exposição de riscos, alinhando e calibrando as suas diretrizes estratégicas ao cenário regulatório, legal e assim por diante. Então, o Channel ele tem uma metodologia de acompanhamento de riscos baseado nas práticas do COSO, onde você modela os riscos, relaciona a estratégia, relaciona os indicadores e você automatiza a execução desses riscos, né, o gerenciamento desses riscos. E, do ponto de vista da governança, o Channel ele é uma ferramenta que potencializa a capacidade de transparência da organização por meio de dashboards que podem ser construídos pelo próprio usuário, né? Então, todos os objetos de gestão disponíveis no Channel, projetos, indicadores, programas, processos, né, que estão sendo gerenciados ali na ferramenta, todos esses elementos eles geram saídas e relatórios que você pode organizar na forma de portais interativos, né, onde você tem visibilidade sobre esses diversos fatores que afetam a estratégia e onde você pode compartilhar essa visão com os outros colaboradores, né, por meio de gestão à vista, painéis, ou por meio mesmo de homepages, onde você associa os usuários e eles podem rapidamente acessar e ter um panorama do desempenho ou da sua área ou da companhia como um todo. Então, de forma bastante resumida, né, esse é o nosso produto, né? Essa é a forma, essas são as ferramentas que nós estamos usando nesses órgãos e em todos os outros demais para ajudá-los na execução de sua estratégia. Agradecemos a presença de todos e que tenham um bom restante de semana.